No vídeo de hoje eu vou te mostrar que o filme Todo-Poderoso ele tem um significado extremamente profundo e que o filme ele não se trata de comédia, mas de uma lição implacável para todos nós seres humanos. Se você reparar bem, no começo de Todo-Poderoso, a vida de Bruce Nolan ela parece normal, mas ele sente que tudo está dando errado. O filme ele vai acumulando pequenos e grandes problemas até ele explodir emocionalmente. E o engraçado é que o dilema dele é o mesmo de tantas outras pessoas. Ele acredita que Deus está sendo injusto com ele. E os principais problemas são: primeiro, ele está frustrado com o trabalho. O Bruce ele é uma espécie de repórter de matérias leves e engraçadas, mas o sonho dele é apresentar o telejornal, só que ele sente que ninguém leva ele a sério. E a coisa piora quando ele perde a promoção à vaga de âncora do jornal para o seu maior rival, Evan Baxter. E isso só aumenta mais a sua sensação de fracasso. E tudo começa a dar errado no mesmo dia. Depois de descobrir que ele perdeu a promoção, ele faz uma reportagem que termina em um desastre ao vivo, e ali ele perde o controle e passa vergonha em rede nacional. E ele é demitido por causa da confusão que ele provoca. E agora ele não tem nem a promoção e nem mais emprego. Sua vida pessoal também está uma crise. A gente vê que a Grace, a sua namorada, ela ama ele, até mesmo tenta apoiá-lo. Só que o Bruce ele tá tão obcecado com seus próprios problemas que ele deixa de valorizar o relacionamento. E eventualmente, Bruce faz o que a maioria das pessoas frustradas fazem, ele desconta suas frustrações em outra pessoa, nesse caso, na Grace. E por consequência, isso começa a afastar ela. Bruce aqui, ele culpa Deus por tudo. Em vez dele assumir parte da responsabilidade pelas próprias escolhas, ele acredita que Deus ele está arruinando a sua vida. É até mesmo interessante que em uma cena bem marcante do filme, ele dirige revoltado e ele grita com Deus e diz que ele está fazendo um péssimo trabalho. E é justamente nesse momento que surge a proposta de Deus. Proposta essa que é: se você acha que consegue fazer melhor, então faça. Deus entrega todos os seus poderes para Bruce por um tempo, com a desculpa ali que ele vai tirar alguns dias de férias. Mas na verdade ele quer que Bruce descubra como é difícil administrar a vida de bilhões de pessoas. Então aqui a gente já entra no primeiro dilema. Você faria melhor se estivesse no lugar de Deus? E isso até mesmo me lembra quando as pessoas elas reclamam de políticos. Me entendam bem, eu não estou aqui defendendo políticos. Isso aqui é apenas uma analogia, apenas um exemplo. Você vê que as pessoas falam: nossa, esse político ele rouba, ele faz, acontece. Só que daí eu pergunto pra vocês, se você tivesse no lugar daquele político, você faria diferente? Imagina, você ganha 20 mil por mês e todo mês passa milhões na sua frente. Será que você naquela posição seria muito melhor do que ele, não abusaria do seu poder? Já parou pra pensar nisso? Porque, meus caros, falar é muito mais fácil do que colocar em prática. E o grande conflito aqui não é apenas um homem que acha que é azarado. O problema central aqui são vários. Primeiramente, ele acredita que a felicidade dele depende de conseguir aquilo que ele deseja. Segundo, ele culpa fatores externos, principalmente Deus, por todos os seus fracassos. Terceiro, ele não percebe as coisas boas que ele já tem, especialmente o amor da Grace. Quarto, ele quer controlar tudo sem entender que escolhas e consequências elas fazem parte da vida. O que Bruce faz quando ele ganha os poderes? A primeira coisa que ele faz é tentar consertar sua vida. E a primeira questão, é claro, é conseguir o emprego de âncora que ele tanto almeja. E o que ele faz para conseguir isso? Ele usa o poder que ele tem para poder sabotar o seu rival. Ele simplesmente ridiculariza aquele homem no meio do noticiário. Na parte cômica é engraçado, mas na parte moral é repugnante. E finalmente, ele consegue o emprego. Ele usa também os seus poderes para poder obter bens materiais. Você vê que naquela cena que ele tá no carro velho dele, o carro simplesmente se transforma em um esportivo de milhões. E ele usa também o seu poder o tempo todo para os seus próprios interesses. Ele faz aqueles carros que estavam no meio da via simplesmente saírem da sua frente. Você vê com a própria Grace, ele usa os seus poderes nela. Ele bota seios maiores nela, aumenta a sensação de prazer dela, mexe no cenário natural da noite. Você vê que ele brinca com seus poderes, tudo ali é referente a ele. Você vê que só nesse meio período ele não ajudou ninguém. A única pessoa que ele ajudou foi ele mesmo. Aí eu te faço a pergunta mais uma vez: será que nós seres humanos, no lugar de Deus, seríamos tão melhores assim? Ou faríamos o que o Bruce está fazendo ali? Mas isso tudo acaba quando ele percebe que tem vozes na sua cabeça, milhares e milhares de orações por segundo. E isso nos leva a outro dilema: como manter todo mundo feliz ao mesmo tempo? Eu vou te dar um exemplo que, na minha opinião, ele é simplesmente perfeito. Você é Deus e você recebe duas orações. E essas duas orações vêm de dois homens bons, pais de família, e os dois eles almejam a mesma vaga de emprego. E um tá pedindo pra Deus aquela vaga e o outro também está pedindo. Só que só tem uma vaga. O que você faz daí? Talvez você diga: ah, isso é fácil. Eu dou a vaga
vaga para um e dou uma outra vaga para o outro. Em teoria sim, só que tem um grande porém, uma coisa chamada consequência. Se você der uma outra vaga para aquela pessoa, você pode estar tirando de outra. Vocês estão vendo que nada é simples. E aproveitando que a gente está nesse enredo, eu quero falar sobre uma questão que me marcou muito nesses dias. Eu não sei se vocês repararam que em um dos últimos vídeos que eu fiz falando sobre o filme O Advogado do Diabo, aconteceu algo que simplesmente me deixou perplexo. E no vídeo eu falo em cima do discurso que o Milton, o próprio diabo, ele faz contra Deus, falando que Deus é um tirano, Deus é um sacana, Deus é um hipócrita e diversas outras coisas mais. Ele é um intolerante, é um sádico! Ele é um senhorio relapso! Adorar isso! Nunca! Só que eu não achei que nos comentários ia aparecer tanta gente defendendo o diabo e falando mal contra Deus. E isso me deixou bastante perplexo, porque sinceramente não era algo que eu esperava. Então me permitam, por favor, falar aqui pra vocês sobre alguns pontos sobre Deus que eu acredito que as pessoas elas não compreendem. E o primeiro tabu ele é: por que Deus ele mandou matar? E o pior ainda, por que Deus mandou matar crianças, mulheres e animais? E muita gente já começa falando: Deus é hipócrita, porque em um dos mandamentos ele fala: não matarás. E se ele fala em um dos seus mandamentos, não matarás, por que ele manda aqueles homens de Israel matar aquelas pessoas? Primeiramente, você precisa entender algo muito importante sobre a Bíblia. A Bíblia, ela é uma tradução da tradução da tradução da tradução. E vocês sabem que dependendo da língua, cada forma de se expressar, ela simplesmente não combina com a outra. É igual no português, por exemplo. Se alguém pergunta sobre a sua idade, você fala que tem tantos anos de idade. Só que no inglês, essa regra já muda. No inglês, você não tem tanto de idade, você é a sua idade. Então, em vez de você falar eu tenho 36 anos, no inglês você tem que falar eu sou 36 anos, que no caso ficaria I am 36 years old. Vocês estão vendo como já muda a questão? E isso é porque eu estou falando de duas línguas originadas do latim. Agora imagina uma outra língua que não tem alfabeto, tem caracteres. Olha só como é que a tradução ela vai ficar imperfeita. E então quando Deus fala não matarás em hebraico, tem uma grande questão. Só que pelo que eu entendi, lotessirá não significa exatamente não matarás. Não matarás, se eu não me engano, seria locatá. Só que pelo que eu entendi, lotessirá significa exatamente não assassinarás. E isso, meus caros, muda tudo. E se você ver bem, matar e assassinar são dois verbos parecidíssimos, só que eles têm uma grande diferença. E se você ver bem, Deus aqui ele não está julgando o homem por matar. O que é matar? Tirar a vida de outra pessoa ou de outro ser. E qual é a diferença entre essas duas palavras? E a grande diferença é o seguinte: você pode matar sem ter assassinado, mas você não pode ter assassinado sem ter matado. Eu vou te explicar melhor no contexto. Você foi pra guerra, está lutando contra outra nação. Ali é cada um por si, cada um defendendo seus interesses e cada um defendendo o seu país. Quando ali um soldado de uma nação mata outro soldado de outra nação, aquilo não é considerado assassinato, é apenas considerado morte. Um bandido entra na sua casa, ameaça a sua família, e você tem a oportunidade de pegar a sua arma e matar esse bandido e impedir que o pior aconteça. Você não assassinou ele aos olhos da justiça, ao contrário, você protegeu a sua família, você matou ele, mas para proteger a sua integridade e da sua própria família. Tanto que, de acordo com a lei referente a um caso como esse, você não responde como assassino. Ao contrário, você responde por legítima defesa. Ok, Felipe, mas então qual é a diferença em assassinar? Assassinar já vem da questão de matar a traição. É matar alguém traiçoeiramente. Não tem nada a ver com sobrevivência e não tem nada a ver com autodefesa. Você simplesmente tira a vida de alguém pelos seus próprios interesses. Por exemplo, você descobriu uma traição, sua mulher está te traindo com outro homem, você vai até a casa desse homem ou no trabalho dele e tira a vida dele. Isso é o quê? Isso é assassinato. Você ali matou pelos seus próprios interesses, por não suportar que a sua mulher ela está tendo um caso com outro homem. É a mesma coisa quando você mata uma pessoa para poder tirar os bens dela, ou seja, dinheiro ou carro, joias, sei lá o que for, né? Mas você ali, você tira a vida daquela pessoa pelos seus próprios interesses. Isso é assassinato. Vocês viram como o contexto é igual, mas o conceito ele é bem diferente? Então, ao certo, de acordo com a Bíblia, o que Deus
Deus proíbe aqui é você assassinar outra pessoa. Ou seja, matar outra pessoa traiçoeiramente. Matar outra pessoa pelos seus próprios interesses. Aí vem outra questão. Tá, mas então por que lá em 1 Samuel Deus cria todo aquele genocídio, manda matar homens e não só homens, crianças, mulheres e crianças de colo, de peito, amamentando. Fora os animais, ele não mandou poupar ninguém. Ele mandou ir e ferir a Amaleque. Pessoal, vocês precisam entender outra coisa. Deus, ele fala de acordo com a língua que você fala. O povo de Amaleque, Deus falou com eles através da linguagem que eles conheciam. As pessoas, elas não entendem, não existia diplomacia com aquele povo. Se fosse um grupo de emissários conversar, dialogar com eles diplomaticamente, eles iriam matar todos. E de uma forma que eu descrevo pra vocês, no mínimo obscena. É a mesma coisa, você vai lá na favela, no pé do morro, conversar com um traficante. Você acha que adianta argumentar com esse tipo de homem? Querido, a conversa com ele é na lei da bala. Você pode ter certeza que se você for fazer tal coisa, você não vai voltar vivo. Pra vocês terem noção, esse povo de Amaleque, eles faziam culto a diversos deuses. Um deles era Moloque. As mães, elas jogavam seus bebês recém-nascidos dentro de uma estátua com formato de touro em chamas. Aí você vai falar, é impossível uma mãe fazer algo assim. Não quando o concebimento daquela criança não foi por amor. A maioria dos homens naquela época, eles iam pra guerra. Eles só viam suas mulheres quando eles voltavam e se eles voltassem. Vocês acham que a lua de mel era um espetáculo, a coisa mais linda do mundo? Aqueles homens, eles eram como animais, eles não faziam amor com a sua esposa, eles violentavam elas. E essa questão causava nas mulheres daquela época muita depressão pós-parto. Se hoje já tem um monte de mulheres que passam por isso, imagina naquela época. Tanto que tinha relatos naquela época que muitas mulheres, elas jogavam, lançavam seus filhos na beira do penhasco. Aquelas crianças, elas eram rejeitadas por elas. Outra, de acordo com registros históricos, em cultos a deusa Está, eles praticavam ali relações sexuais dos níveis mais impuros que vocês imaginarem, do nível mais imundo que você possa imaginar. E quando eu falo isso, é zoofilia, relação com animais, necrofilia, relação com cadáveres. Você acha mesmo que Deus, ele queria fazer o que ele fez, mas ele teve que fazer. Só que é muito interessante que você vê que no rumo da história, Deus, ele começa a mudar as coisas. O que ele faz? A primeira coisa é tirar Abraão do meio da sua parentela. Ele tira Abraão de Ur dos Caldeus, porque na cabeça de Deus, Abraão, ele tinha que sair dali. Aquela terra, ela era muito violenta. Então o que Deus faz? Deus manda Abraão para uma outra terra que tem violência, mas não tanto quanto a outra. Tanto que tudo que Abraão e Isaac, eles começam a conquistar não é mais através da espada, é comprando, é pagando, tendo escritura. Então eu falo pra vocês, Deus, ele nunca quis genocídio. Tanto que séculos depois, quando ele envia o seu filho, Cristo, você vê que a coisa já muda. Você vê que Jesus, ele já começa a trazer o poder da palavra, da conversação. Tanto que ele fala, os mansos herdarão o reino dos céus. O que é ser manso, ser otário? Não, argumentar com calma, sem violência. O próprio Pedro, ele não corta a orelha de Malcolm, e o que o Senhor fala? Pedro, guarda essa espada. Aquele que vive pela espada morrerá por ela. Você vê que a conversa, ela começa a mudar, gente. E sabe o que se chama isso? Evolução humana. Outra coisa que eu vejo muito é as pessoas fazerem que nem o próprio Bruce, ficar culpando Deus por tudo. Ah, porque Deus me deu câncer. Ah, então o fato de você comer muito industrializado, de fumar, de beber, usar drogas e outras coisas, não tem nada a ver. Uma que eu vejo muito é, porque Deus permitiu que meu filho nascesse com tumor? Então você fumar na gravidez, usar drogas na gravidez e outros produtos que não fazem bem para o bebê, não tem nada a ver. É a mesma coisa, em países como o Vietnã, nascem muitas crianças com deformidades seríssimas. Mas por quê? Porque nesses países de mão de obra barata, as mulheres trabalham com muito eletrônicos e isso faz o quê? Que elas absorvam muita radiação. E isso tudo passa pro bebê. Deus não é a causa, mas sim as consequências. Uma também que eu ouço muito é o seguinte, se Deus é tão coerente, por que ele colocou o fruto, a árvore do fruto do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal, no Jardim do Éden, ao alcance de Adão e Eva? Vocês precisam entender que quando Deus, ele cria o ser humano, ele corre um risco enorme, porque ele dá para o ser humano algo chamado livre-arbítrio. Ou seja, nós tomamos as nossas próprias decisões. Aí você fala, tá, tudo bem, mas por que ele botou a árvore do fruto do bem e do mal no Jardim do Éden? Para você entender o porquê, você precisa entender esse exemplo que eu vou te dar. Você é casado ou casado
casado, ou seja, você tem um companheiro ou uma companheira. Aí vamos supor, você tem R$1.000 que você coloca em cima do seu móvel. Por que você colocou os R$1.000 em cima do móvel? Porque você sabe que você pode confiar na sua esposa ou no seu marido. Na verdade, você quer confiar na sua esposa ou no seu marido, porque você sabe que um relacionamento sem confiança não existe. Agora eu te faço uma pergunta. Tem o risco dele ou dela mexer no dinheiro? Sim. Mas mesmo tendo essa possibilidade, você não corre esse risco? Sabe por que você corre esse risco? Porque você confia na pessoa. Porque para você, confiança é algo importante. E Deus faz a mesma coisa. Ele queria criar uma relação de confiança com o ser humano. E não pense vocês que só Adão e Eva, quando comem o fruto, que perdem. Antes do pecado, Deus podia pisar na terra, tanto que ele vinha, ele conversava com Adão. Agora tudo muda. A relação de Deus com o ser humano, ela muda. Deus agora, ele só pode se comunicar com o homem através de manifestação. Com Elias foi através da brisa, com Moisés foi através da figueira. Mas Deus mesmo assim arriscou, porque ele sabia que de nada adiantava criar um ser e não confiar nele. E aí muitas pessoas falam, sim, mas o mal ele já existia antes de Adão e Eva comerem o fruto. Tanto que Lúcifer, ele é o primeiro a cair. Lúcifer, ele se torna mal, ele cai antes de Adão e Eva. E aí as pessoas falam, Deus é inconsequente porque ele criou o mal. Meus caros e minhas caras, Deus não criou o mal. Deus, ele criou algo chamado possibilidade. Ele não criou o mal, mas ele criou a possibilidade de você escolher e fazer o mal. Por exemplo, quando uma pessoa deixa uma carteira de dinheiro cair no chão, você tem duas possibilidades: devolver o dinheiro e fazer a coisa certa, ou fazer a coisa errada, que é ficar com um dinheiro que não é seu. Deus, ele nos deu possibilidades, ele nos deu escolhas. Mas por que ele fez isso, Felipe? Porque não teria outra forma de mostrar o seu valor e o que é valioso de verdade. Por exemplo, do que adianta o bem se não tem a possibilidade de você fazer a maldade? De que adianta a justiça se não tem a possibilidade de você ser injusto? Vocês estão entendendo? Se não existissem as possibilidades, a gente ia viver num mundo programado, um mundo de robôs, onde ninguém tem vontade, tudo é programado. Você precisa entender uma coisa: Deus, ele não criou o ser humano porque ele queria um ser, uma criatura perfeita. Deus, ele criou o ser humano porque ele queria uma criatura verdadeira, ele queria um ser verdadeiro, que amasse verdadeiramente, que sentisse verdadeiramente. Você vê que o Bruce no filme tem uma hora que ele tenta forçar a Grace a amar ele. E Deus, ele não age da mesma forma. Deus acredita que forçar você a fazer algo contra a sua vontade é violar o seu direito, violar o seu direito de escolha. Se Deus fosse tão perverso, ele já tinha destruído a todos nós e feito outra criação. Vocês querem ver outro grande erro? É as pessoas quererem entender a mente de Deus. Aí eu pergunto pra você, como é que você quer entender a mente de um ser supremo? É a mesma coisa, vamos voltar para aquela questão. Deus mandou matar aquelas pessoas, até mesmo bebês de colo e os animais. Só que, meus queridos, Deus teve motivo e a gente tem que confiar nos motivos dele. De repente, aquelas crianças, quando elas crescessem, virassem adultas, elas quisessem vingança. Algum motivo Deus tinha. Por isso que eu falo, a gente não pode querer entender a mente de um ser supremo. Eu vou dar um exemplo pra vocês. Vocês viram que eu gosto de exemplos, né? Pra mim, essa é uma das melhores formas de comunicação. Você pega um belo dia e cria um aquário. Você faz a estrutura de vidro, coloca pedrinhas, cascalho, adornos, coloca água, coloca os peixes. Você criou ali um mundo. Só que agora eu te faço uma pergunta. Você criou aquele mundo, mas você vive dentro daquele mundo? Não, você vive em outra realidade. Você tá do lado de fora. Aqueles peixes, eles estão confinados a viverem dentro daquela realidade que você criou, mas eles não conhecem e não têm noção do que tá fora dali. Deus, ele vive em uma outra dimensão, e essa dimensão a gente não compreende. Para vocês terem noção, a dimensão de Deus não tem tempo. Na Bíblia, por exemplo, fala que 1 dia e 1000 anos para Deus é a mesma coisa. Já é muito diferente pra gente. 5 anos pra gente é muita coisa. Outra coisa também, muita gente fala que Deus, ele não é supremo e que na verdade ele não é onipotente. Elas dizem, se Deus fosse de fato realmente poderoso, ele não precisaria dos arcanjos. Por exemplo, lá em Apocalipse, o arcanjo Miguel e o seu exército, eles enfrentam o dragão e também os seus anjos caídos. Aí talvez você me pergunte, se Deus é tão poderoso, por que ele mesmo não enfrentou eles? Pessoal, vamos lá. Outro exemplo. Você é o dono de uma empresa. Só que sendo dono de uma empresa, você
tem funcionários. Você tem o gerente, você tem o supervisor, né, o supervisor, você tem o encarregado. Essas pessoas, elas estão abaixo de você, porque você é o dono, mas elas têm praticamente o mesmo poder com os funcionários. Quando um funcionário ele está precisando de um aumento, ou ele está tendo algum tipo de problema com o seu trabalho, ele vai até o dono? Claro que não, ele vai até o supervisor. Mas Felipe, o dono ele não tem o mesmo poder, até muito mais do que o próprio supervisor? Sim, de fato, mas o que adianta você ter gerente, encarregado, supervisor, se você faz tudo? O que essas pessoas então estão fazendo ali na sua empresa? A mesma coisa é Deus, ele pode fazer tudo sozinho. Mas que sentido faz ele criar os seres e ele fazer tudo? Sabe o que ia acontecer se ele fizesse isso? Ele ia tirar uma coisa chamada propósito desses seres. Esses seres, os arcanjos, os anjos, querubins, serafins, nós, os seres humanos, a gente não ia ter nenhum propósito. Porque se Deus faz tudo, o que a gente está fazendo aqui? Então não confunda delegar autoridade com insuficiência de poder. Pessoal, eu não tô aqui evangelizando vocês, eu não sou pastor nem nada disso. Só que as pessoas, elas querem falar mal de Deus e elas nem leram toda a Bíblia, não leram nem um terço da Bíblia. Quer ver só? Quem foi a sogra de Ruth? Noemi. Qual era o nome do marido de Noemi? Elimeleque. Quantos filhos Noemi tinha? 2. Qual era o nome deles? Malom e Quilion. De que cidade a sua família sai? De Belém. Para qual cidade eles vão? Para Moabe. Qual era o nome da esposa de Malom e Quilion? Ruth e Orfa. Qual é o nome do parente distante que ajuda Noemi e Ruth? Ah, eu também não sei. Boaz. Vocês estão vendo, essas mesmas pessoas que crucificam Deus não sabem nem essa história. E olha que eu tô só falando de um livro da Bíblia, que é a história de Ruth, que é bem pequenininha. E isso é porque eu não tô nem falando de todos os 66 livros. Aí vai ter gente falando, como muita gente falou no meu vídeo, mas Deus nem existe. Por favor, olha pro seu corpo. Você se alimenta sem sentir dor. A comida, o alimento que passa pela sua boca, ele tem sabor. Ele desce pela traqueia, faringe e laringe sem você sentir dor alguma. Ele passa pelos intestinos grosso e delgado sem você sentir dor. O que presta é aproveitado e o que não presta é evacuado. Como é que não foi uma mente que arquitetou isso? Quando você se machuca, os seus ferimentos cicatrizam. O sangue ele nunca pode parar de correr no seu corpo, senão ele coagula. Isso significa que ele fica seco. Só que a gente tem uma máquina dentro da gente que ela bombeia esse sangue, uma máquina chamada coração. Você corta o cabelo, ele cresce de novo. Você corta a unha, ela cresce de novo. A mãe carrega um filho no seu ventre que em 9 meses vai sair dali. Você tá cansado, você pode dormir, você tá com fome, você pode comer, você tá com sede, você pode beber, você tá sujo, você pode tomar um banho. Quem criou tudo isso? Foi mesmo uma explosão? Até onde eu sei, explosão elas destroem as coisas, não constroem. Me desculpa, pessoal, mas é só você sendo muito cego para não enxergar que tem um ser inteligente, uma mente suprema acima de todos e de tudo que criou toda essa maravilha. Olha pra natureza, pessoal. Não existe nada mais belo. Como eu falei pra vocês, eu não tô aqui pra evangelizar ninguém, nem quero. Mas começa a rever um pouco os seus conceitos. Por favor, eu peço que vocês deixem nos comentários o que vocês acharam sobre a questão que foi falada aqui hoje. Muito obrigado pela sua atenção. Esse aqui foi o nosso Clube da Análise. Não se esqueça, temos vídeos toda semana e até a próxima.